Olá pessoal, bem-vindo aí ao nosso canal How to Develop na trilha C Sharp para Delfeiros. Essa é a parte 4 da nossa aula Dissecando Fast CRUD em ASP.NET Core. Nós vimos, né, em aulas anteriores uma aplicação em Delphi, tá, que a gente fez bem rápida, e comparamos também que é bem rápido e fácil fazer no .NET Core. Mas não adianta fazer rápido e você não entender, né? Então nós estamos explicando aqui cada parte, né, da aplicação, por isso que é dissecando Fast CRUD, tá? Agora nós vamos ver nessa parte 4 a view, tá? Nas últimas aulas a gente aprendeu, né, o que é cada um desses arquivos aqui, né? Launch.json, www-root, nós vimos também o app settings, o program CS, o startup. Mas agora a gente vai começar a ver o MVC, né? Nós vimos na última aula a models. Agora nós vamos ver as views, né? E o que é cada uma dessas do conteúdo ali naquela pasta, tá bom? Então vamos lá. O que são as views no .NET Core, né? A view é responsável pela interface que vai ser apresentada para os usuários, mostrando as informações do model para o usuário, né? Você fez toda aquela tratativa, né, dos dados que você quer que o usuário enxergue. Aí você coloca ela na view para ficar amigável ali para o seu usuário ter uma boa experiência ali com a sua aplicação. Então a view faz toda a diferença, né? A maneira que você codifica a sua view ela é importante, ela pode deixar a aplicação de uma forma amigável ali para o seu usuário. Assim como é também uma tela em Delphi, né? Vamos olhar lá, né? Nós temos aí a nossa tela em Delphi, né? Eu vou pegar aqui o formulário de alunos, né? Vou procurar fazer aqui a minha tela o mais amigável possível, né? E o que ela gera, né? Para guardar onde está a posição dos botões, onde fica o grid, né? Nós temos aqui, ó, o arquivo DFM, que você já conhece muito bem, né? É um objeto com as propriedades de cada componente que a gente tem ali na nossa tela. Então, em uma analogia, assim, não é igual, tá? Mas podemos dizer que se aproxima um pouco das nossas views, né? Seria o arquivo DFM, né? Aqui, no nosso caso, a gente usa o arquivo CS.html, tá? Esse CS.html é o mais podemos dizer assim que é semelhante, né? Ali ao que a gente tem com o arquivo DFM, com uma diferença. Os arquivos CS.html eu consigo colocar algumas linhas de código. Por quê? Já vamos entender isso. Então vamos lá. Então aí, por que a gente consegue colocar uma linha de código? É por causa do Razor. O Razor é uma sintaxe de marcação para inserir código baseado no servidor, baseado em servidor, em páginas da web. A sintaxe do Razor consiste numa sintaxe de marcação, ou seja, do HTML, mas também ele mistura com alguns códigos em C Sharp. Os arquivos Razor, geralmente ele tem uma extensão de arquivo, conforme a gente viu aí, né? CS.html, tá? Então, da onde eu tirei isso? A fonte aqui está na documentação da Microsoft, tá? Então, assim, ó, você consegue injetar sua model ali no meio do HTML e tratar ali os dados conforme a gente está vendo aqui, ó, tá vendo? Ele está fazendo um for each no conteúdo ali do meu CS.html. Vamos voltar lá no Visual Studio. Talvez você se lembre, né, que a gente criou na última aula o Alunos View Model, né? A gente modificou, a gente tinha uma model que ia lá para o index, para o grid, né, que era o alunos, tá? Agora a gente modificou para o Alunos View Model. Como que a gente faz, né, para casar a minha model
com o meu HTML, né? Então é aqui, ó, vou pegar esse como exemplo, né, o index.cshtml. Se você ver aqui, ó, a gente já tem um pedaço de código C#. Como que eu sei, né? Ele começa com o @model. Tá vendo que ele está direcionando para os alunos? Eu vou modificar aqui, né? Ele não é um enumerable, ele é apenas uma classe, né? E eu vou colocar o alunos view model. A gente vai perceber que agora, com essa mudança aqui, ó, já vai começar a reclamar, vai dar erro, né? Por quê, né? O meu aluno, que eu estava pedindo lá o display name for nome, repare bem isso aqui, ó, que a gente vai falar sobre isso já já, o @html, tá? Repare que isso aqui já deu problema, né? Você vê como que ele faz essa mescla, né, do C# com HTML. A gente tem um trecho em HTML e tem um trecho em C#. Beleza. Como que agora o que eu preciso fazer, né? Como a minha model agora passou a ser o alunos view model, vou fazer algo aqui que não é o usual, tá? Não faria dessa forma no dia a dia, mas apenas para deixar o nosso exemplo funcionando, eu vou dar um first ou default, tá? E pegar o nome, tá? Isso aqui é perigoso, tá? Porque ele pode retornar nulo aqui. Então, não é por isso que eu não recomendo fazer dessa forma. Só estou fazendo dessa forma para deixar o nosso exemplo funcionando, tá bom? Vou colocar aqui de novo, ó lá, ajeitar em todas as partes que usa isso aqui, né? Alunos.first default, tá? E vou colocar aqui o display name for e-mail, né? E daí vou fazer também a mesma coisa com os outros, tá? Opa! Vamos voltar aqui, colocar para cá, né? Beleza. O que isso faz, tá? Aqui eu estou colocando o cabeçalho do meu grid, por isso que ele está colocando o display name for, né? Essa é chamado de tag helper isso daí. Vou explicar mais adiante o que isso significa, tá bom? E aqui dentro ele está fazendo for each. Aqui ele está colocando ó, o display for, né? Ou seja, ele vai mostrar o conteúdo da minha propriedade nome. Só que agora, né, ele vai ter que dar um for each, não na minha model, né? Ele vai dar um for each na minha model.alunos, né? Para ele popular o meu grid com os dados. Tá vendo que ele mistura, né, o HTML com C#? Qual é a finalidade disso, né? Lembre-se, aqui não é para colocar nenhuma regra de negócio. É apenas para facilitar, né, para que no lado do servidor eu crie a minha view, tá? De uma forma fácil, né? Ele vai fazer um for each aqui e popular com os dados que eu preciso, tá? Repara que tem aqui a gente tem a tag e tem esses que estão em verde que são chamados tag helper. Nós também vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Ok? Muito bem. Né? Então aí, olha, a gente já acertou a nossa view para que ele pudesse atender, né, ali a modificação que a gente fez na view model, tá? Então a view funciona parecido com um DFM, porém com um plus, assim, por assim dizer. Você consegue colocar algum código C# aqui dentro, tá bom? Então, prosseguindo aí, né? Como que o ASP.NET ele trabalha com as views, tá? Isso é algo importante da gente saber. Você tem lá, aí eu vou até me adiantar um pouquinho nas controllers, né? O aluno controller, onde ele pega e chama, né, lá index com a sua view passando a model. Tá vendo aqui? Aquilo que a gente mostrou, né? A alteração até onde a gente fez. Então, repare que o nome da minha controller é alunos controller. Como que ele sabe que a minha view que eu tenho que devolver
é aquela que a gente tinha alterado lá, o index.cshtml. Repare que o nome da controller é alunos controller. Por convenção, o que o ASP.NET vai fazer, né? Ele tem lá o método index que a gente viu. Ele vai pegar e vai pedir lá para o ASP.NET Core, para a engine dele lá, né? Para trazer a view ou uma view result, tá? Ele vai falar assim, olha, eu quero, quando ele passa aquele método aqui, ó, tá vendo? View, né? Quando ele faz isso, ele está pedindo a view result de quem? Do controller de alunos do método index. Ele não passa o nome. Então, o que ele faz? Por convenção, por causa de ser alunos controller, ele sabe que eu tenho uma pasta views e tenho uma subpasta chamada alunos. Ele sabe que ele tem que ir até essa pasta aqui. Mas qual dos arquivos que ele vai me retornar? Lembra que o método é chamado de método index? Então ele sabe que a view que ele tem que retornar para mim é a view index. Então o que ele faz? Vamos voltar ao slide. Ele vai lá na pasta views, alunos e pega o index CSHTML e entrega isso para a minha controller, tá? Para ela retornar então essa view para o meu usuário. Entendeu? Entendeu a mecânica de como que isso funciona? Então é porque ele consegue identificar por causa da convenção, né? De que eu tenho o prefixo ali do meu controle alunos, ele vai na pasta views, alunos, e por causa do método ser chamado método index, ele vai trazer para mim o index CSHTML que tem aqui nessa página. Se eu excluir esse camarada aqui, vai dar problema no momento que eu estiver executando. Tá? Então, a não ser que eu especifique aqui qual é a minha view. Existe essa possibilidade. Tá vendo aqui? Ó? Eu consigo passar, tá meio claro, né? Mas eu consigo passar aqui a view name. Também é uma outra possibilidade. Eu consigo passar o caminho. Aí ele não segue essa convenção, tá bom? A gente vai ver ainda alguns exemplos nesse sentido. Dito isso, o que mais nós temos nas views? Você pode perceber aí que a gente tem os arquivos viewImports e viewStart. O que é cada um desses? Eles estão aqui, ó, na raiz da minha pasta views, né? Esse viewImports é usado para o viewStart é usado para definir o layout padrão das páginas da aplicação, tá? Então é semelhante quando a gente tem aqui no Delphi, né? Um MDI form, né? Ou seja, é o layout padrão de todos os MDI shields, né? Todos os MDI shields vêm encaixado nele aqui. Da mesma forma, né? O viewStart, né? Ele ele define o layout padrão para a minha aplicação. Pode ver que ele é bem simples, né? Ele diz lá, ó, layout é o underline layout. Da onde? Está aqui na minha pasta shared. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, ó. Tá bom? E o que é o viewImports? Tem como objetivo disponibilizar diretivas para a página Razor globalmente. Lembra que ele é misturado com C#? Ali eu consigo dar o using para que as outras páginas enxerguem os objetos que eu quero usar. Tá? Isso facilita um pouco o nosso desenvolvimento. Quer ver? Olha aí. Eu tenho lá o using fastcrud, using fastcrud models, using system.link, tá? Dou um add do tag helper, tudo código C# que eu estou deixando de forma global para as views, tá bom? Muito bem, né? Vamos ver mais um pouco? Nós temos a pasta shared. A pasta shared é ali que fica, né, o nosso MDI form, né? Aquela, ou se você está acostumado com aquele, com web forms, né? Tinha a master page.
ou seja, uma página principal com topo, cabeçalho, ou com topo, rodapé, cabeçalho, barra lateral, né? Você está toda estilizada ali e você só injeta o restante do conteúdo HTML no meio dela. Como que ele faz isso? Vamos voltar lá, né? Agora sim, né? Vamos falar sobre esse assunto, né? Ele tem aqui, olha, o HTML, tá vendo? Que ele gera o header, tá vendo aqui o cabeçalho da página. Ele tem aqui uma div com conteúdo. E essa parte aqui que está em C Sharp, o render body, vai fazer com que o Razor procure, né, ali a página que a view, igual lá aquela index ou create, vai renderizar aqui dentro. Ele pega esse conteúdo, né, que a gente viu aqui como o index, o edit, né, e vai jogar o HTML dele aqui dentro, tá? Outra coisa que ele tem o render section scripts, né? Ou seja, ele vai renderizar os meus scripts, né, que eu preciso aqui. Como? Repare aqui que eu tenho render section. Aí aqui, ó, ele tem lá, ó, vou entrar aqui no create, olha, scripts para validação, ó, ele tem o section de script e ele manda renderizar uma parte, ó, aí ele sabe que isso aqui, ó, ele tem que ir na pasta shared. Olha lá, o validation scripts partial, né? Ou seja, é aqui que ele coloca, né, coloca o HTML que ele precisa injetar com os JavaScripts de validação. No caso da index, eu não tenho, então ele não vai fazer esse trabalho. Mas na create, que eu preciso de validar, ele vai injetar esse conteúdo lá, entendeu? Ele é feito aonde? No nosso layout, né, que é o layout principal que eu utilizo ali, né, para renderizar os conteúdos. Eu estou explicando isso, não espero que você tenha uma compreensão profunda agora, mas é para mostrar, a intenção é mostrar como que isso funciona, a mecânica de tudo. Depois nós vamos ver isso pormenorizado, né? Falamos aí sobre o View Scripts Partial. Será que tem mais? Espera que tem mais assuntos sobre View. O que? A View, se você reparou aqui, né? Nós temos esse View Data e existe também um outro chamado View Bag. O que é isso? View Data e View Bag. View Data e View Bag permite que você transporte pequenas quantidades de dados entre views, tá? É igual a gente tem aqui, ó. Eu posso colocar, por exemplo, esse View Data Title, setar o valor nele lá na controller e transportar esses dados para cá. Ou enviar de uma view para outra, né? Por exemplo, eu poderia acessar aqui, ó, na minha... Aqui, deixa eu puxar para cá, ó, na minha index, o mesmo conteúdo que está lá, né? Lá, tá vendo aqui a gente tem o view index, né? Na verdade ele está acessando lá, né? Eu fiz o contrário, ó. Eu setei aqui, né, no index.cshtml e lá no meu layout, olha, eu consigo ver o que tem de conteúdo aqui. Tá vendo como que funciona, né? Então tem essa finalidade, né? Tanto o ViewBag quanto o ViewData. Mas qual a diferença de um para o outro? ViewData é igual a gente viu aqui, né? Chave com um valor, né? Deixa eu mostrar ali onde está atribuindo, né? Com um valor para aquela chave. Já o ViewBag, ele é um Dynamic. O que é um Dynamic, tá? É semelhante a você que está acostumado aí com Delphi, tá? É semelhante ao Variant. Ou seja, eu tenho algo ali na memória, mas eu não sei como que é. Ou melhor, a aplicação, né? Se eu colocar ali, por exemplo, viewbag.title, né, eu parto do princípio que eu sei qual que é, que existe aquela propriedade, tá? Então ele vai pegar e vai conseguir mostrar aquilo ali.
mas pode ser que aquilo tenha ou não, né? O Dynamic é bem parecido com o que você, com o que você está acostumado a ver no Variant do Delphi, tá bom? Próximo é o HTML Helper. O HTML Helper, ele retorna uma string ou um HTML que vai ser renderizado quando o ASP.NET processar o nosso CS HTML, tá? É isso aqui, ó, né? Aquilo que a gente estava mostrando para vocês aquela hora. O HTML.displayNameFor, ou seja, ele vai retornar aqui, se eu não me engano, aqui nesse caso é um span, tá? Aqui, ó, nesse caso, displayFor, né? Ele vai retornar se eu não me engano aqui, no caso, apenas como se fosse um labelzinho, tá? Aqui, ó, um outro caso aqui também que a gente tem, display for, não, aqui é diferente, create, sim. E aqui a gente tem o tag helper, que eu vou falar daqui a pouco. Acabei me perdendo um pouquinho aqui. Mas essa é a finalidade, né? É uma função que retorna uma string que será renderizado como HTML. O tag helper, ele é semelhante a um HTML helper. A gente lembrar que o HTML helper, ele retorna, né, todo um conteúdo, né? Por exemplo, como aqui um label, né? O HTML helper ele retornaria tudo isso, né? Já no caso do tag helper, ele vai alterar um pouco aqui, né, o funcionamento, o código desse ASP.for, que é uma tag helper, ele vai alterar o funcionamento, ele vai mexer, né, nessa tag aqui, ele vai modificar ela em tempo de execução, tá? Por causa do código que ele executa no lado do lado do servidor. Ou seja, ele participa na criação e na renderização da tag label, tá? Então ele vai modificar ela para quê? Para mostrar ali o conteúdo de nome, tá? Então é essa a finalidade do tag helper. Aqui, ó, ele cria a tag como um todo, o HTML helper. Nesse outro caso, ele participa da criação dessa tag. Essa forma, né, com tag helper, que veio nas versões mais novas do ASP.NET Core, do ASP.NET, né, então isso facilitou então um pouco mais a criação das nossas views. Você pode ver que isso evita ao máximo, né, a gente colocar de forma excessiva um código C# junto no nosso CS/HTML. Então a ideia é essa, né? A gente passar um pouquinho o que é cada coisa, né? E a próxima parte dessa aula nós vamos falar sobre controllers. Até a próxima, pessoal!